Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de frangos. E quem vai trazer mais informações para a gente é o José Eduardo dos Santos, que é diretor executivo da Asgave, a Associação Gaúcha de Avicultura. Seja muito bem-vindo, José Eduardo. Eu que agradeço e mais uma vez aí podendo estar colaborando aí com informações sobre o nosso setor aí que vem atendendo aí a produção de alimentos aí para a gente poder passar essa crise aí, né, com a garantia aí de ao menos ter setores aí que estão comprometidos aí a atender a população. José Eduardo, segundo uma análise do CPEA, a redução do poder de compra da população por causa dessa crise econômica gerada pela pandemia tem feito aumentar um pouco a procura pela carne de frango. E, nesse sentido, como que estão os ritmos de negócios aí no Rio Grande do Sul para o mercado de frango? Nós com esse período aí, né, que estamos passando, complicado com a pandemia, né, o mercado hoje ele se torna em situações que você precisa analisar diariamente o comportamento tanto de consumo, né, das pessoas que estão ou em atividade ou com as suas atividades paralisadas, né, e ao mesmo tempo, né, a adequação do setor a esse período todo, né, de pandemia. Então, por que eu digo isso? Porque quando se vê no início, né, da pandemia, março e abril, né, nós tivemos aí uma série de decretos que fecharam, né, áreas, nichos de mercado de extrema importância para as indústrias, né, principalmente para aquelas que dependem do mercado interno. Né? Detectamos em nossos levantamentos semanais, né, empresas com queda de 30% a 40% nas vendas. Né? Isso fez com que o setor agora, abril, maio e junho, né, viesse a se adequar, né, a esse comportamento de mercado, até para não gerar outros prejuízos com dificuldades de estocagem, né, com custo elevado e consumo baixo. Né? Então, nós vimos aí um mercado que ele vem a cada dia, né, se moldando a essa nova realidade. Porém, né, como a proteína, a carne de frango, né, historicamente ela tem, né, esse papel social, digamos assim, que é atender a população com a produção de alimentos em larga escala, né, e com preços, né, mesmo em tempos de equilíbrio de economia ou com alguma defasagem que afete o mercado, o setor sempre vem atendendo a população com preços, né, que estejam dentro de uma realidade, ou seja, mantendo a fidelidade do setor. E isso fez com que a população agora se abastecesse, né, buscasse nos mercados uma quantidade X de produto, né, e ao mesmo tempo esses estabelecimentos que fecharam, né, eles interromperam um fluxo comercial das empresas, né, que atendiam esse mercado, automaticamente gerando, né, uma dificuldade de oferta, de girar esse produto no mercado. Então, isso tudo influenciou no preço e acabou também afetando lá a relação, né, a indústria integrada, porque as duas andam juntos, né? O que nós podemos dizer é que as indústrias têm feito o máximo para cumprir seus compromissos com a produção integrada, né, com a produção de alimentos, mas nós detectamos em maio, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, essa necessidade de se adequar, né, a produção em relação ao baixo consumo. Então, houve já uma diminuição aí na ordem de 15%, né, do abate, né, até para evitar esse excesso de estoque, né, e capacidade de estoque para tudo isso, já que nós tivemos uma pandemia que afetou o sistema produtivo do setor que vem sendo programado aí a médio e longo prazo e afeta então o mercado. Mas, né, estamos atentos porque temos que manter o equilíbrio na produção para atender o mercado e ao mesmo tempo manter os compromissos com o produtor, com os colaboradores, com fornecedores, né, e é isso que o setor vem trabalhando. Agora, é um momento de muita atenção. É a oscilação econômica que nós dependemos, é dólar que nós dependemos também. Né? Não adianta o dólar ir a R$10, porque não vai
repassar isso para o valor da tonelada de frango no mercado externo, né? E, ao mesmo tempo, nós temos que estar observando esses mercados importadores, como está a situação lá. Então, são várias situações, tanto de mercado interno quanto de mercado externo, que nós temos que observar. José Eduardo, você disse então que no mês de maio houve uma redução em relação ao mês de abril de 15% no abate, é isso? Aproximadamente foi essa redução que nós tivemos, justamente para poder equilibrar, né, essa queda no consumo em detrimento aos fechamentos, né, de nichos de mercado, de áreas de mercado consumidora, né, de extrema importância e relevância para as indústrias e para o produtor também, né? E não haver agora um excesso de oferta onde nós teríamos aí dificuldades maiores ainda. Então, isso é uma adequação, né? E tivemos também, né, atendendo os protocolos de contingenciamento, né, de afastar as pessoas que trabalham nas indústrias que são do grupo de risco, né, grávidas e outras pessoas, né, suspeitas de contaminação, tivemos os casos de contaminação. Então, tudo isso afetou a estrutura, né, industrial de produção. Então, tudo isso levou ao setor ter essa adequação, né, mas garantindo ainda o abastecimento aí, que é de extrema importância. Só uma dúvida, esses 15% na redução do abate é para o estado todo do Rio Grande do Sul? E quanto que isso representa, né, em cabeças, vamos dizer assim? Eu vou ter que fazer um cálculo aqui, tá? Vamos E dizer assim. enquanto você calcula, eu deixo uma outra pergunta também aqui, relacionado a isso. Se agora para o mês de junho há expectativa de apertar um pouco mais o cinto, de diminuir ainda um pouco mais esse volume de abate? A gente depende muito do que vai acontecer, né? Por isso que eu digo, é um momento que nós temos aqui fazer análise de minuto em minuto, tá consultando análise de especialistas, tá vendo a parte política como está andando, né, nos decretos. Agora houve uma mudança aqui que nós, né, estamos ainda tentando entender o que vai acontecer. Áreas e regiões que estavam com o comércio aberto vão ter que recuar, então isso vai afetar na produção, porque nós já tínhamos então uma programação para atender um determinado mercado. Então tudo depende desses movimentos todos, né? A nossa tendência do setor é garantir o abastecimento de alimentos, né? E ao mesmo tempo garantir a questão da remuneração do produtor, garantir a margem da indústria, porque nós temos N compromissos, né? Além dos compromissos com colaboradores, nós temos o compromisso de atender fornecedores, de recolher as divisas, os impostos, né, que vão gerar aí recursos aí também para o Estado, para a União, né? Então é uma série de etapas aí que nós estamos avaliando. Uma queda do nosso abate, que em média é 68 milhões de aves mês, ela de 10 a 15%, que pode colocar ali entre 8 a 10 milhões de aves a menos que a gente deixa de abater, né? Todas as indústrias, né, para todo o estado. Certo. E então, né, tendo essa diminuição, vocês já têm uma perspectiva de como deve ficar a demanda interna e a demanda externa agora para o mês de junho? A gente acredita que a externa ela vai continuar nesse ritmo de recuperação, tá? Até porque lá, como a pandemia aconteceu antes, lá em alguns mercados importadores, né, muitos já estão voltando à sua atividade normal, né, reabrindo comércio, reabrindo escola, né, reabrindo a parte toda de rede hoteleira e tudo mais. Então, a tendência no mercado externo, e a China, né, mesmo com a detecção de novos casos agora, ainda continua dependendo muito da proteína produzida aqui no Brasil, né? Eu acho que o mercado externo ele vai continuar nesse ritmo de evolução, com atenção, né, nesses mercados vai continuar. Agora, em matéria de mercado interno, como eu mesmo citei, né, tudo pode acontecer, né? Agora, como eu digo, o setor ele está preparado para atender o abastecimento de alimentos, ele precisa de condições para isso, né, no sentido de também nós não termos aí
interdições totais, podendo haver uma avaliação parcial do que pode ser adequado, né, para continuar com esse compromisso de manter aí o abastecimento. Eu acredito que nós não vamos ter grandes problemas. Nós vamos entrar, a cada mês tem se dito que nós vamos entrar no pico da pandemia, né? Por outro lado, a gente vê a população ansiosa, né, os governadores já não suportando a pressão, né, reabrindo, mas o nosso índice ainda de contaminação e óbitos ele continua em evolução. Então, tudo isso nós vamos, acho que nos próximos 2 meses, nós vamos ter uma leitura, né, de como vai se comportar, né, a nossa produção em relação a toda essa oscilação e os dados da pandemia. Tudo isso vai nos dar uma diretriz como nós vamos nos portar nos próximos 2 meses e até o final do ano. Certo, então, José Eduardo, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Ok, muito obrigado e permanecemos aí à disposição. Estivemos aqui, portanto, com o José Eduardo dos Santos, que é diretor executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, a ASGAV, detalhando um pouquinho para nós como que está o atual cenário da avicultura lá no Rio Grande do Sul. De acordo com ele, a demanda interna ainda patina um pouco, as agroindústrias que têm como exclusividade o atendimento para o mercado interno sofrem um pouco mais do que aquelas que têm habilitação para exportar, ainda que as exportações tenham tido uma queda no valor, mas segundo ele, Rio Grande do Sul teve um aumento de janeiro a maio de 64,5% no volume exportado de carne de frango e de 53,6% a mais na receita, isso comparado a janeiro a maio do ano passado. Então, ainda que tenha uma receita um pouco menor, né, das vendas de frango no mercado externo, como isso aconteceu no Brasil todo, ainda assim os volumes e a receita foram muito superiores ao que foi praticado no ano passado. De acordo com ele, para tentar uma adequação ao consumo no mercado interno, já que está patinando por causa dessa pandemia do coronavírus, uma crise econômica que tem se formado e também pela questão do fechamento das cadeias de food service, que já não tem, então, comprado tanto assim das indústrias. Segundo ele, em maio, houve uma redução em torno de 15% do abate de frangos no Rio Grande do Sul, o que representaria, no mês, cerca de 10 milhões de aves, ou em torno até, no máximo, de 10 milhões de aves. De acordo com ele, não há ainda uma perspectiva de se vai reduzir ainda mais o abate em junho. Isso vai depender de como o mercado vai reagir a essa pandemia do coronavírus. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.